Em família, com amigos ou sozinho, viajar é preciso. Quem viaja entra em contato com o novo e com o outro. Saboreia experiências inéditas. O ponto de vista de hoje fala sobre viagem e turismo. Boa parte do sucesso das férias vem do planejamento, como explica a agente de viagens Carla Piloni. Uma boa viagem começa pelo planejamento e nós estamos lá para te ajudar nesse caminho. Marcos Braz, programador do turismo social do SESC, destaca que, além de lazer, viagem é aprendizado. A educação pelo turismo e para o turismo é fundamental para a construção de uma experiência significativa, transformadora e inclusiva. A empresária e viajante Letícia Onça Expressão fala das delícias e dos encantos de uma boa viagem. Viajar é um grande prazer, né, que traz ressignificação, deixa a gente mais aberta, a cabeça mais aberta para enfrentar novos desafios e novas experiências aqui no dia a dia. E esse ponto de vista vai te ajudar a fazer as malas e partir para esse mundão. É isso mesmo, gente. Hoje o tema é viagem e turismo. Quem está aqui com a gente é a Carla Piloni. Ela é proprietária de uma agência de viagem, agente de viagem. Carla, vamos começar do começo mesmo. Eu quero viajar. Como é que eu faço? Por onde eu começo a escolher meu destino? Com alguma coisa que tem mais a ver com a minha personalidade? Ou eu penso primeiro no custo, enquanto eu vou gastar? Eu acho que tudo isso anda junto, Sim. né? Você tem que saber, primeiramente, o que você quer gastar, qual é o investimento que você quer fazer naquele momento, né? E também qual é o estilo de viagem que mais te atrai, né? Se é praia, se é campo, se é uma viagem gastronômica, enfim. Eu saber qual que é um pouco a minha tribo, a minha Sim, turma, pra não é isso? errar. Nessas horas, por exemplo, a internet, a gente tem YouTube aí, centenas de milhares de canais. Você recomenda que eu meio que dê uma olhada no que os outros Com estão fazendo certeza. e viajando para meio que seguir essa trilha? Você conversa muito assim com o pessoal que te procura? Sim, eu falo que hoje a internet é um aliado a gente buscar e até mesmo conhecer um pouco antes para não errar, né? Porque aí você busca na internet, você vê se é aquilo mesmo que você espera, porque muitas vezes a gente pensa que aquele destino tem a ver com a gente e não tem nada a ver, né? Então tem que tomar muito cuidado na escolha e o estilo. Às vezes é muito mais bonito de se ver num filme ou numa Sem coisa dúvida. e não bate com a minha personalidade, né? Ou com o momento, né? Com Exato. o que você está procurando naquele né? momento, né? Perfeito. Aqui conosco hoje também Marcos Alamino Braz, ele trabalha na programação do turismo social do SESC Rio Preto. Marcos, o SESC trabalha com esse turismo social. O que a gente explica, o que exatamente é essa atividade e qual que é o objetivo principal dela? Certo, é bacana a gente entender primeiro que o princípio norteador do turismo social é a ideia de que todos têm direito à cultura e também ao lazer. Daí, partindo dessa ideia, o que a gente tem que pensar? Como proporcionar uma experiência turística que traga reflexão ao indivíduo sobre quem ele é e qual é o lugar que ele ocupa no mundo. Então, o turismo ele se torna um agente de transformação. E de que forma? Abraçando a diversidade e as características de lugares a que ele vai ter acesso para que ele possa... O viajante que sai da casa, quando ele retorna, ele é uma nova outra pessoa. Exato. Então, essa proposta do acesso, da diversidade, ela está sempre presente no turismo social. Que bacana. Quem está aqui também com a gente é uma viajante, uma viajeira, é isso, né, Letícia? Isso a Letícia mesmo. Onça Expressão, e já tem milhas e milhas de viagem. Vai, durante o programa, dividir um pouco com a gente suas experiências, o que funcionou, o que não funcionou. Quando você escolhe, Letícia, hoje, na vida que você leva agora, quando você escolhe o seu destino, que estilo que você prefere mais? É praia? É cidade? É campo? Você é uma turista de que Eu gosto de área? cidade, gosto de coisas relacionadas à história e cultura, principalmente. Então, eu gosto muito de visitar museus, né? Eu gosto de visitar, sim, pontos turísticos também. E lugares, às vezes, que nem todas as pessoas vão. Eu sigo muito perfil no Instagram Certo. de viagens. E aí eu vejo algumas fotos e falo, meu Deus, onde é isso? Eu preciso chegar lá. Então, aí eu coloco na minha lista e me programo para uma próxima vez chegar até lá. E teu perfil qual que é? Você prefere viajar sozinha, acompanhada, em grupo? Como é que... Eu viajo muito com a minha mãe e a minha irmã. E na minha última viagem fomos eu, minha irmã e uma amiga. Então,
Gosto de viajar com todo mundo. Sozinha costuma também viajar ou Nunca não? viajei, estou me preparando para a próxima ir sozinha. Então você é um pouco daquela pessoa que você fala assim, fui para tal lugar ou vou para tal lugar. A pessoa vai fazer o que lá? Onde é isso? Você é desse de procurar destinos surpreendentes também. Depende. Eu gosto, assim, acho que não tanto do destino, do que o destino me oferece, né? Mais das atrações que eu vou ver lá, desses lugares diferentes, assim. Essa última viagem, todo mundo, nossa, como você chegou lá? Às vezes até alguns gringos vieram perguntar no meu perfil, ai, como você chegou aí? Eu quero visitar, mas não consigo e tal. Porque são lugares, às vezes, que ficam meio escondidos, sabe? Do público, assim, em geral. Lugares incríveis que valem a pena ser visitados. E essa última viagem, você passou por quais locais? Eu fui para Alemanha, República Tcheca e Áustria. Que bacana. Cara, nesse caso, um viajante no estilo da Letícia acaba sendo um cartão de visitas para vocês incentivarem as outras pessoas, que é possível, dá para viajar, conhecer outros lugares, não só o basicão? Com certeza, ela tem um estilo fantástico, né, de desbravar os lugares, de ficar aberta para conhecer não só os pontos turísticos, né? Clássicos ali, ela né? é uma verdadeira viajante, né, que gosta e aprecia tudo isso. E na tua trajetória, enquanto agenciadora de viagens, como que a gente pode traçar uma linha do tempo do acesso e da melhora das pessoas viajarem? As pessoas estão viajando mais? É isso mesmo? Tem-se uma impressão que sim. Sim, muito. Eu falo assim que hoje tem gente que fala que turismo é uma coisa supérflua. Não é mais. Ou de elite, não né? faz mais parte isso. Aquele cliente que gosta de viajar, ele deixa de comprar uma roupa, ele dá prioridade à viagem. Sim. E isso a gente vê cada dia crescendo mais, principalmente os jovens, né? Porque assim, a pessoa um aposentado, ele já tem por trajetória se planejar para chegar nessa hora e viajar, certo, né? Mas hoje a gente percebe que além desse público que a gente tinha como um público-alvo, né? Hoje a gente tem adolescentes que só pensam em viagem, né? Que a programação, não é uma festa de 15 anos, é uma viagem, enfim, tudo é voltado para viajar. E isso é muito bacana e começa esse planejamento desde muito cedo, né? E parece que quanto mais a pessoa toma gosto, nem essas turbulências econômicas afastam, né? Mesmo um dólar alto, a pessoa diz, não, eu faço questão de... Ou acaba se ajeitando ali, né? Olha, não posso ir agora... brasileiro. Exatamente, né? Dá um jeitinho e consegue fazer a viagem. De repente, eu não vou fazer uma viagem com 4, 5 países na Europa, eu vou fazer uma viagem para um país só. Ou eu vou fazer uma viagem nacional super bacana, que hoje você tem, assim, né, muita coisa bacana no Brasil e que você consegue fazer com custo menor, indo de ônibus, enfim, você consegue fazer no custo que se adapte ao teu seu bolso ali, né? Marcos, em geral, qual que é o público do turismo social do SESC? Se ele é muito diverso ou vocês acabam conseguindo identificar uma questão majoritária ali de determinada faixa etária? E se custo também é uma questão prioridade ali na hora que vocês estão montando esse programa mensal aí, né? As atividades que vocês desenvolvem ao longo do ano. Certo. A questão de deixar o roteiro mais acessível financeiramente é importante, mas ele não é a principal proposta que a gente tem dentro do turismo social. Porque quando a gente trabalha a questão do acesso, a democratização do acesso, a gente trabalha também a questão de um olhar sobre essa diversidade e oferecer para essa diversidade tudo que a gente tem ali. Então, o preço é uma parte da proposta. E o nosso público é diverso. A gente tenta entender um pouco as necessidades de cada nicho e também o formato da viagem. Então, às vezes a gente pensa a quantidade de dias, nós pensamos também na questão do pessoal que trabalha durante a semana, temos os passeios de um dia, então a gente tenta sempre pegar um público bem diverso para atender todas as necessidades e demandas. Marcos, e como é que é traçar um plano que vá atender ao jovem, à meia-idade, à terceira idade? Como é que é quebrar a cabeça para encontrar um planejamento, né, mesmo, uma agenda que faça sentido para todo mundo? Primeiro, a gente tem que pensar na questão da inclusão. Então, quando eu penso no roteiro, eu entendo que ele tem, às vezes, uma característica mais do público jovem, mas não impede que a terceira idade abrace a ideia e frequente. Eu tive um roteiro para Brotas, por exemplo, que teve muito idoso
aproveitando. legal. E foi muito bacana ver como eles interpretaram, ressignificaram essa experiência para eles. Então, eu estou na terceira idade, mas é para mim também. Eu posso, Então, é um local, é um espaço para eles também. E é muito bacana a gente deixar tudo acessível e incluir eles nessas propostas. Que legal. Letícia, e no teu caso, como é que você planeja as suas viagens? E eu estou te perguntando economicamente, financeiramente. Escuta muito assim, mas a Letícia é madame, tá viajando direto. É isso ou não? Como é que faz? Falam que viagem é o que mais causa inveja nos perfis das redes sociais, viu? Mas é como a Carla falou, eu deixo de fazer várias coisas para viajar. Eu deixo de sair, às vezes eu deixo de gastar com roupa, lógico. E a minha prioridade, né? Meu lazer, eu prefiro investir nisso, em viagens. Então, deixo de gastar com outras coisas para gastar nisso. E como é que você se planeja com relação à sua atividade? Você é empresária, Sim. como é que faz para você organizar suas férias? A gente tenta viajar nos meses que não são de fluxo não é tão intenso, né? Sim. Por exemplo, eu trabalho, tenho uma loja, então, por exemplo, Black Friday, essas ações, as datas comemorativas. Impossível, Entendi, né? Não tem como, dá, né? Não dá. E a gente sempre tenta, se são 2 semanas, vamos supor, igual eu fiquei agora 2 semanas, a gente pega uma semana de um mês e a outra do outro. Então, final de um mês, começo. Aí não prejudica tanto o andamento do mês, assim. Então, a gente faz assim. Isso é uma boa dica para quem é empresário e quer viajar. Sempre pensar na virada do mês, né? Isso, é uma boa ideia. Letícia, e quanto tempo antes você se organiza? Assim, é quanto tempo poupando para a viagem que você vai programar? Pelo menos 6 meses, né? Pelo menos 6 meses eu preciso juntar dinheiro. Porque quando a gente viaja para fora, a gente fala, não é só o pacote ou a passagem, o hotel, é a moeda, né? Sim. E como o Matheus falou, o dólar às vezes está muito alto, o euro está alto, então preciso de uns 6 meses para me organizar e conseguir dar tudo certo. Também eu acredito, não sei o que você acha, que uma viagem com menos tempo e meio de sopetão, você acaba depois lá não usufruindo, não fruindo essa viagem do quanto ela poderia render. Sim. Porque você tem toda uma pesquisa também de roteiro que você possa fazer, né? Com certeza, sim. Eu não gosto de coisas de última hora, eu gosto de planejar, exatamente, ficar estudando bastante o que eu vou fazer, traçar todo o meu roteiro, tudo pensado, tal dia em tal lugar, para eu chegar a tal hora em outro lugar. Então, eu gosto de tudo com antecedência. Essa hora a internet, Carla, o quanto que ela nos ajuda para planejar. Aquele antigo guia, aquele caderninho que a gente anotava as coisas, hoje em dia, como é que você recomenda para os seus clientes para organizar esse roteiro? Na verdade, hoje facilitou tudo, né, gente? Porque hoje você tem tudo. Você quer procurar sobre uma cidade, você já vem tudo especificado. Quais são os principais pontos turísticos, quais são os melhores restaurantes. Valores. Tudo. Valores. Então, você consegue precificar o que você vai gastar, né? Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Eu acho que facilita demais a organização de uma viagem. Porque, assim, como a Letícia faz, ela planeja tudo. Você tem que planejar demanda tempo, né? Organização, pesquisa, né? Não é fácil, não é para qualquer um, tá? Não é todo mundo que se sai bem fazendo isso. Sim. E tem essa aptidão, talvez, de fazer isso, né? Com certeza. Tem que gostar, tem que ter, assim, tem que deixar um tempo para isso, entendeu? Não é uma coisa tão simples que, né? Não. Carla, pela sua experiência de agência ali, esse contato direto com o público, quais os destinos nacionais hoje mais procurados e quais os internacionais mais buscados também? Eu falo assim que Nordeste hoje no Brasil é o destino, sem dúvida, mais procurado, cada dia mais tendo alternativas de praias novas, né, que eram até ontem desconhecida e hoje passa a ser a número 1 aí, né, e os passeios ecológicos. Olha que legal. Muita procura por passeio ecológico, né? Porque assim, nem todo mundo gosta só de praia, né? Eu falo assim que a parte gastronômica hoje... É muito forte também, muito forte. A parte de vinhos, tudo isso, né? São chamarizes. São chamariz. E quando a gente pensa nos internacionais, o que o pessoal curte mais ou o que primeiro vem à mente na hora que você fala? Olha... Aí assim, eu falo que a Europa é um destino muito procurado. Estados Unidos, né? Ainda. Muito ainda. Eu falo que a América do Sul tá cada dia... Assim, é um destino que nunca sai da rota ali, né? Normalmente o cliente que gosta de fazer viagem internacional, ele já conheceu toda a América do Sul, né? Pelo preço, pela facilidade, né? Então, assim, são acho que os destinos mais procurados.
ô Marcos, mas a gente também tem os destinos, às vezes, aqui no quintal de casa, né? Como é que a gente fica com uma cuidado, com o olho aberto, para detectar esses destinos aqui, por exemplo, na região de Rio Preto? O que você recomenda? Olha, é muito importante a gente se atentar à história do local da região, porque quando a gente faz isso, a gente lança um novo olhar sobre esse espaço e aí a gente percebe o quão rico ele é. Então, o turismo regional que é forte, o turismo rural tem crescido cada vez mais e as pessoas, ele traz muito um resgate de memórias. Então é muito importante essa cultura caipira que a gente tem aqui e chama a atenção do público. E a gente tem esses formatos de passeio de um dia que tem dado um resultado excelente e a gente traz esse resgate dessa memória, dessa cultura e as pessoas têm abraçado bastante isso. É uma identificação muito rápida ali, né? De lembrar de como é que, às vezes, foi na infância, como é que se viveu e aquilo toca muito forte esse viajante, né? Sim, são aspectos que construíram a identidade do local e dessas pessoas. Então está muito presente ali na cultura e a gente tem que valorizar isso. A gente valorizando a história do local e valorizando a cultura das pessoas, essa identidade, a gente consegue um resultado excelente. Que bacana. Letícia, e no seu caso, quando você viaja, que tipo de experiência você busca? É esse estar, é esse olhar muito mais próximo de quem vive nesses locais que você visita? Como é que você vê essa questão? Acho que é um mix, né, de tudo, de vivenciar a cultura local, de estar muito aberto, sentir novos cheiros, né, ouvir outras línguas. A Carla, a gente estava conversando até antes sobre a gastronomia, que na Alemanha é um pouco esquisito, assim, pra gente. É que todo mundo fala que no Brasil a gente está muito acostumado com um tipo de comida e nenhum outro lugar se come como a gente, como arroz, essas coisas. Então, é isso, às vezes, né, sentir a gastronomia local, às vezes você vai para a Itália, eu quero experimentar a pizza italiana, assim. Na Alemanha, o joelho de porco, ai meu Deus, será que eu vou ter que comer isso? Eu não sei se eu gosto disso. Mas isso, ir a lugares que às vezes estão um pouco fora da rota turística, né, realmente vivenciar um pouco da cultura local, eu acho interessante. Eu ia complementar falando do estilo, né? Como você tem que saber o estilo certo para você não errar. Exatamente. Porque você tem que estar aberto a conhecer, provar novas comidas. Isso. Entendeu? Tudo isso pode fazer você gostar ou não do destino. lugar. Sim. De repente você sonha em ir para um lugar, mas você se depara com essa situação que se você não tiver aberto a isso, essa generosidade com o local, né? Vamos fazer um intervalinho, né, Matheus? É isso mesmo, a gente faz um breve intervalo e volta na sequência com esse ponto de vista mais que especial sobre viagem e turismo. Não saia daí. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. De volta com o ponto de vista, hoje falando sobre turismo, planejamento de viagem. Quem vai ajudar a gente a fazer as malas é a Carla Piloni. Ô Carla, eu quero viajar um destino nacional. A partir de quanto eu tenho que estar disposto a desembolsar e investir nessa viagem? Dá para fazer por quanto? Hoje você tem, assim, dá para você fazer uma viagem super bacana e pegar seu carro, viajar com seu carro, gastar aí 500, 600 reais.
né? E passar 2 diárias aqui próximo na nossa região. Perfeito. Eu acho que é uma viagem bem bacana. Ou então ir para o Nordeste, hoje a gente tem voo direto, saindo daqui 1h45, uma semana, você gasta aí R$ 1.200 por pessoa, parcelado, em 10 vezes. Todo mundo feliz? É. E uma viagem América do Sul, você consegue aí na faixa de R$2.000, entendeu? Dá para começar pelos nossos vizinhos aí. Exatamente. Dá pra gente se organizar, né? E quais as questões que a gente tem que ficar atento? Fazer um serviço agora pro pessoal lá de casa. Quando eu viajo com criança pequena, que cuidado que eu tenho que ter, tanto na escolha do destino, quanto na viagem em si? Eu acho assim, quando você viaja com criança, você tem que saber se o lugar que você está indo tem estrutura para ela. Perfeito. Se vai deixar ela feliz, se você vai conseguir fazer que ela aproveite a viagem. Porque também, quando você está indo viajar com a sua família, o interesse sempre é fazer com que o seu filho se divirta, né? E hoje, assim, muitas vezes tem alguns hotéis que é muito bacana, mas não tem nada para criança. Então você tem que escolher bem o destino, escolher bem o hotel, né? Para não errar. Nessa linha de serviços ainda, com idosos, o que eu tenho que ter em mente? O que o idoso gosta? O idoso gosta de chegar e ter facilidade o hotel ser acoplado de uma forma onde ele consiga... Mobilidade. Mobilidade, ele tem que ter mobilidade, entendeu? E hoje muitos hotéis não oferecem isso. Entendi. Então também tem que tomar muito cuidado na escolha para não errar. Isso aí ficar muito atento. A mesma coisa com as pessoas com deficiência ou com alguma mobilidade reduzida. Muitos hotéis estão plenamente, aliás, por lei eles têm que estar plenamente adaptados, né? Sim, mas alguns, mesmo tendo aquela adaptação que passa aí no crivo de que está adaptado, sim, ele não... falta, né? Tá. Falta para deixar o viajante satisfeito e ele poder fluir por todos os espaços do hotel, entendeu? E quem tem animal, muita gente tem animal, quer viajar com não. Dá para viajar ou não? Dá, hoje tem muitos hotéis, né? Porque hoje quem tem um animalzinho, ele deixa de viajar se ele não conseguir levar o animal. E hoje a maioria dos hotéis, assim, a maioria não, mas tem muitos hotéis que já entendeu isso e já tem uma parte, alguns quartos que ele aceita que é pet friendly. Pet, Marcos, quando a gente fala em turismo social, a gente fala de inclusão, já até falamos sobre isso aqui. Eu queria saber com você, vem crescendo o número de iniciativas que estão atrelando o turismo a uma questão mais atenta com a questão, por exemplo, da idade, gênero, etnia, raça. Como é que você vê essa questão? Certo, é uma preocupação do turismo social, inclusive porque o turismo ele não precisa ser uma coisa só relacionada ao lazer. Ele tem um papel questionador, ele tem um papel reflexivo e a gente abraça essas questões sim no turismo social. Um exemplo, a gente teve um roteiro para o Rio de Janeiro, que se chamava Herança e Tradição Africana no Rio, que a gente tentava resgatar a história daquele africano que veio cruelmente como escravo para o Brasil e qual que foi o papel dele na construção da sociedade e da cultura carioca, que às vezes foi apagada por essa questão que a gente vive num ambiente, um país que ainda é muito racista. Então, a gente fazer esse resgate e colocar ele em foco e dar essa importância é uma coisa essencial para o turismo social. E o mesmo acontece que o turismo de base comunitária, que nós trabalhamos em comunidades ribeirinhas, quilombolas. Então é muito importante, inclusive nos bate-papos que nós fazemos, trazer alguns protagonismos. A gente teve um bate-papo sobre a mulher no turismo, como que funciona para a mulher viajar sozinha, quais são os riscos. E isso tudo agrega muito ao debate hoje do turismo. Verdade. Já que você está falando de mulher, vamos aproveitar, né, Letícia? Essa deixa, você falou no bloco anterior, você gosta muito de viajar com a sua mãe, com a sua irmã. Uhum. Como é que as meninas, as mulheres estão sendo tratadas aí pelo esse mundão? Olha, é engraçado, né? Eu acho que a nossa cultura é muito diferente das outras, claro, né? É engraçado, na Alemanha, a gente fala em Berlim, parece que os homens passam por cima, assim, sabe? Sim. Não é que eles não sejam educados, é que o jeito deles é diferente. Às vezes no Brasil a gente está acostumado a dar prioridade para os idosos, né? Às vezes para as mulheres. Por exemplo, em Berlim não percebi isso, é todo mundo igual. Então, foi uma coisa interessante que a gente percebeu, mas a gente sempre é muito bem tratada. Fora, nos países que eu tive, todo mundo é muito educado, o que você pergunta, eles podem não ser muito simpáticos, mas eles são super solícitos, o que você precisa, eles te ajudam. Mas foi uma coisa engraçada. Em Praga, o que a gente reparou?
Praga vai muito homem para despedida de solteiro. E a minha irmã queria, porque queria andar. Tem um passeio muito interessante. É um bicicletão, cabem 12 pessoas. E fica 1 hora fazendo city tour pela cidade, tomando cerveja ou vinho, você escolhe. A minha irmã, ela queria fazer esse passeio. Ela falou, não, vou sossegar enquanto eu não fazer. Só que só tinha homem que subia no negócio. E eles não deixavam, entendeu? Não deixavam a gente subir. Eu acho que é porque tava o grupo fechado e todo mundo devia ser comprometido, eu não sei. E não queria saber de ninguém mais que eles tivessem. Era o grupo, eles estavam até com as camisetas, era muito engraçado, mas assim, eles não davam uma trégua, entendeu? Então era o grupo, era eles, só eles, e a minha irmã não conseguiu e ela ficou arrasada. Não fizeram o bicicletão? Vai ter que ficar para a próxima, juntar 12 mulheres vai ter para voltar para Praga. Letícia, uma outra questão. Você falou um pouco antes sobre que está pensando em possíveis viagens solo. Sim, essa questão do pensar passa pelo medo de viajar sozinha ou só pela questão de achar que viajar sozinha não seria tão legal quanto estar em grupo, estar acompanhada? Eu acho que como eu nunca viajei, eu acho que me dá um pouco de insegurança. Então eu penso, de repente, em começar aqui no Brasil, né? Que a gente está acostumado com todo jeito e tal. Então, foi o que eu pensei. Eu queria muito fazer a Estrada Real em Minas Gerais, que é incrível, né? É uma coisa que está nos meus planos. Não sei quando vai acontecer, mas com certeza eu vou. E se eu não achar companhia, com certeza eu devo ir sozinha. Fazer isso sozinha. Ô, Carla, disso tudo que a gente está conversando aqui, o que mais chama atenção é que as pessoas estão em busca de experiências, é isso? Essa palavra é muito forte hoje em dia dentro do universo do turismo? Eu falo que hoje a agência de viagem, ela achou esse nicho, né? Que é a experiência. A gente dá muito valor em trabalhar as viagens, sempre colocando o foco à experiência. E assim, de repente uma coisa mínima, sabe? Mas que remeta ao viajante que ele teve uma experiência diferente, que ele fez alguma coisa diferente. Seja uma viagem para São Paulo, tá? Assistir uma peça de teatro, mas que aqui, um restaurante que diferente. Sempre sonhou em... uma coisa diferente e que pode ser feito... em todas as viagens você sempre vai ter essa como oportunidade. Buscar uma experiência. É muito mais do que só visitar aquele lugar, né? Sim. De estar com os pés ali num destino que você nunca esteve. É vivenciar mesmo tudo aquilo que ele pode E normalmente, te oferecer. assim, a pessoa que gosta muito de gastronomia, ela consegue ter essa experiência muito forte, né? Cada lugar que ela vai, ela procura ir num restaurante típico e ela ter essa experiência, né? A gente trabalha muito com viagens enogastronômicas, né? A gente faz muito isso. A parte de vinhos também, do conhecimento, de ir numa vinícola, de entender como que foi feito aquele vinho, né? Saborear o que harmoniza com tal comida, né? Então, assim, isso faz com que a viagem se torne inesquecível, entendeu? Bacana. Você ir não ter essa experiência, eu acho que não é legal. Ô Marcos, quando vocês fazem depois o trabalho do recall, vocês conversam depois da viagem com quem participou desses grupos que você... Né? O que eles te contam? Qual que é o retorno que você tem deles, dessas sabor possibilidades? É muito bacana quando eu tenho uma resposta do grupo, principalmente dessas pessoas que são tocadas pela experiência. Então, a gente fez uma vivência em Olímpia, no Museu do Folclore, e uma das idosas que estavam lá, ela havia sido aluna do pesquisador que fundou ali. E aquilo trouxe tanta emoção para ela. E é isso, o turismo é isso também, é esse toque, essa sensibilidade. E quando a gente tem essa resposta tão positiva, de quanto que aquilo transformou a pessoa, porque o turismo, a gente trabalha também na questão do educar pelo turismo e para o turismo. Então, é incrível. Gratificante. Com certeza. Você, Letícia, quando você chega, ninguém te segura? Fica falando do lugar o dia inteiro ou não? Como é que é? É engraçado, mas assim, o meu círculo, tanto às vezes na academia ou algumas pessoas que eu conheço, são pessoas que também gostam de viagem. Então, quando a gente chega, eles querem saber como é que foi, quero saber tudo, o que você fez. Então, são pessoas que estão ali no meio, que amam isso e gostam de falar sobre isso. A gente conversa. Você tem um vício, eu gosto muito de viajar, e eu tenho um vício
tremendo. De mandar os outros para as viagens que eu fiz. Eu falei, você tem que ir. Eu amo organizar para os outros. Você é boa organizadora? Ó, essa última viagem, a gente só fez esse roteiro porque a minha amiga ia com a gente. Ela fala, ai, vocês viajam muito, eu quero ir com vocês, fazia tempo que ela estava falando. Aí eu falei, não, então tá bom, vamos com a gente. Aí a gente tinha pensado em outro lugar inicialmente, ela não quis. Então, a gente adaptou para fazer onde ela queria. Então, assim, muitas pessoas às vezes falam, preciso viajar com você vai para tanto lugar, faz tanta coisa legal. E aí... Letícia, como é que você volta dessas viagens? Qual que é o sentimento que você traz? É de renovação? É de agregar algo novo? É de transformação? É de se conhecer, né, mais profundamente? Como é que você vê isso? Sim, eu acho que a gente se reconecta, né, com a gente mesmo, né, nas viagens. Essa viagem é uma viagem que eu estava muito aberta, que a gente fala, eu e minha irmã, a gente fala, vai ser um divisor de águas, assim, até na nossa vida, né? A gente passou por algumas coisas e, né, a gente falou, vamos ressignificar e vamos estar aberto para novas experiências. Então, a gente voltou, assim, plenas, né, a gente fala. Então, viajar é muito bom mesmo. Que bacana, mas tem às vezes surgem uns perreguezinhos, né, que a gente tá falando da parte boa. Exatamente. Quando a gente viaja com companheiros ou grupos maiores, a gente precisa justamente fazer o que você falou aí, adequar, né? Às vezes um quer isso, outro não quer. Como é que é esse jogo de cintura? Então, até que ponto você cede, até que ponto vamos pelo bem do grupo e qual que é a estratégia que você usa para que seja legal para todo mundo, né? Para que ninguém fique ali em algum momento não contemplado. Quando assim, como dessa vez, né, que a gente fez o roteiro, nós fizemos o roteiro juntas, então tudo foi pensado, a gente sempre perguntava, você quer ir aonde? Pesquisa, vai estudar, né, traz o seu roteiro, as coisas que você quer fazer, que você acha interessante, a gente inclui. E a gente já deixa claro, a gente quer tal. E eu e minha irmã, a gente tem um ritmo assim, 6 horas da manhã a gente acorda, porque a gente gosta de chegar nos lugares sempre cedo, para não estar cheio de turista. Sim. Então, a gente gosta de pegar... já não ia poder viajar com vocês já. Não dá pra mim. Já ficava próximo. Ô, Carla, falando na parte prática, e eu tô viajando, minha amiga, e aparece um perrengue, uma chuva, alguma coisa que eu não esperava. Um amigo meu foi para Paris no auge dos coletes amarelos, a cidade sitiada. O que eu faço? Ou não faço? Na verdade, nesse caso, você tem que saber tudo sobre a cidade antes de chegar lá. Porque aí você vai saber que tem um museu, que tem enfim, um restaurante, às vezes um ponto fora ali do buchicho que você pode ir. Que está fora daquilo que está acontecendo. Então, você tem que viajar, você tem que saber para onde você está indo, tem que estar informado, porque senão você pode entrar no perrengue e ter que ficar dentro do hotel, né? Exatamente. Aí também é a hora que vale a pena quando você oferece um hotel com mais opções, e a pessoa, não, vamos no mais barato, hotel, eu só preciso de um quarto para dormir. O pulo do gato talvez seja aí também, né? Seja aí. O hotel é muito importante, porque a gente não sabe se isso não vai acontecer, né? Uma chuva inesperada, alguma coisa nesse Uma outra questão, Carla, às vezes a gente não consegue tirar férias ao mesmo tempo que outros familiares ou até mesmo que os amigos. Tem como a gente se inserir em grupos de viagem já ali pré-moldados? Dá para fazer isso? Pessoas que eu nem conheço, por exemplo? Sim. Hoje, na verdade, tem muita gente que tem esse problema, né? Que tem condições de viajar, quer conhecer, mas os amigos ou não têm condição financeira para te acompanhar ou não tem as férias no mesmo momento. Então, hoje a gente tem grupos de brasileiros, operadoras que trabalham, né? Que montam os grupos e que você pode escolher até que lugar que você quer ir e você vai ser inserida num grupo. Que legal. E é muito bacana, porque todo mundo está viajando sozinha. Então, você sempre vai conseguir se identificar com alguém ali, fazer, né? uma bela amizade, na verdade, né? E nas viagens do turismo regional do Sesc, ô Marcos, rola muita amizade? Como é que o pessoal como é que esse grupo é mais gente desparcerada ou é familiares? Como é que é? O público é diverso, mas quando acontece de algum viajante procurar a gente e ele está querendo ir sozinho, a gente estimula ele, pergunta, você não topa dividir o quarto com alguém? Porque o turismo ele é essencialmente de relações humanas. É verdade. Sim. Então, às vezes, a pessoa fala, tudo bem, eles dividem num quarto e tem grandes amizades que surgem daí. E esse contato entre as pessoas, essa troca de experiência durante o roteiro, inclusive, é muito bacana e enriquecedor para todo mundo. Então, funciona muito bem para a gente. Mais um intervalinho, Matheus. É isso mesmo, Vivi. A gente faz um breve intervalo e volta na sequência. Fica com a gente no terceiro bloco, hein?
Quem tem diabetes sabe que precisa ter um cuidado especial com a alimentação, já que o excesso de glicemia no organismo, provocado pelo alto consumo de carboidratos, pode provocar uma série de complicações para a saúde. Mas afinal, você sabe quais são os alimentos permitidos e os proibidos? Tire todas as suas dúvidas agora sobre este assunto. Pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doces. Verdadeiro ou falso? Falso. O açúcar é apenas um tipo de carboidrato, mas eleva a glicemia rapidamente, além de não ter nenhum valor nutricional. Por isso, os doces não estão proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Diabéticos podem consumir frutas, até aquelas que têm sabor bem doce. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não há fruta proibida para quem tem diabetes. Até mesmo as frutas que aumentam a glicemia mais rapidamente, como o melão e a melancia, não são proibidas. Mas atenção, o mais importante é controlar o tamanho da porção. Coma uma fruta média por vez ou porção picada de em torno de 150 gramas. Bebidas alcoólicas são proibidas para as pessoas com diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso. As bebidas alcoólicas não são proibidas para pessoas com diabetes, mas o consumo deve ser moderado. A recomendação é até 1 dose por dia para mulheres e até 2 doses para homens. Para quem usa insulina, é importante monitorar a glicemia e ingerir algum carboidrato junto com a dose. Assim, não haverá risco de hipoglicemia pelo consumo do álcool. Os carboidratos são os grandes vilões para quem tem diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso. O que se deve observar é a quantidade de carboidratos na mesma refeição. Com um consumo moderado, é possível manter o índice glicêmico adequado. Pessoas com diabetes podem consumir alimentos dietéticos livremente, já que têm baixa concentração de açúcares. Verdadeiro ou falso? Falso. Há casos em que a retirada do açúcar requer inclusão de outro carboidrato ou nutriente, podendo manter teor final semelhante de carboidratos ou até mais quantidade de gorduras totais. Se você não sabe ainda se tem diabetes, basta realizar um teste muito simples, que é feito com apenas uma gotinha de sangue. Com 3 minutos de espera, já é possível saber se há alteração na taxa de glicemia. Tanto o exame como o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. De volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre viagens, turismo. Ô Carla, nosso último bloco, vamos dar um servição pro pessoal lá de casa? Eu vou viajar, não basta só eu preparar as malas com roupas, né? Eu tenho que pensar também em documentação, vacinas, esse tipo de coisa, seguro. O que eu tenho que ter organizado para fazer uma viagem tranquilo? Eu falo assim que a parte de documentação é muito importante, né? Porque tem algumas pessoas que prestam muita atenção nisso e outras já são mais assim... Avoadas, né? E quando você pensa numa viagem, seja ela nacional ou internacional, você precisa saber os requisitos para você ir fazer essa viagem, realizar essa viagem, né? Eu falo assim que a viagem nacional, já aconteceu lá na agência, por exemplo, de chegar um casal e o filho está indo com uma criança e a criança não ser filha do casal. Sei, só de e um a gente, deles. muitas vezes, você não sabe, né? E assim, essa parte de documentação, autorização de viagem para menor, quando a gente viaja, hoje existe autorização de hospedagem para criança, que são coisas assim que você pode se esbarrar numa situação bem delicada no destino. Você precisa comprovar que você tem um grau de parentesco com a criança. Entendeu? Então sempre viajar com certidão de nascimento original, no caso de criança, um documento com foto, né? Se você vai para uma viagem internacional, checar o seu passaporte, validade, se ele está válido e se para o país que você está indo, se exige mínimo de 6 meses de validade de passaporte, porque muitas vezes o cliente fala assim, meu passaporte está válido, está tudo certo. Só que aí a hora que chega na data da viagem, ele vai ver que o passaporte dele vence daqui a um mês.
E aí o país que ele vai visitar tem exigência de no mínimo 6 meses, né? Por isso que a gente, assim, é muito focado nessa parte de documentação, pede o documento, cobra que o cliente mande esse documento para a gente poder se anteceder ao problema, né? Visto. Muitas vezes a gente fala para o cliente, olha, você precisa tirar visto, você está indo para a China, você está indo para os Estados Unidos. Ah, não, pode deixar, eu vou ver. Tá tudo certo. E o tempo, a gente tem uma vida tão corrida, né? Que muitas vezes você voa, a viagem chega e você não se atentou que você precisa de visto, né? Que para você entrar no país você precisa de visto. E que leva tempo, E que leva tempo, que é uma coisa assim que no mínimo 2 meses aí para você providenciar. Né? Então, assim, essas coisas, a gente tem até um checklist lá para o cliente, né? Mas, assim, tem alguns que não prestam muita atenção, mesmo você falando. Então, por isso que é uma das coisas que a gente pega bastante. Olha, documentação, como é que tá? Manda para mim, deixa eu checar, né? Para não ter... Não sei como é que tá agora, se ainda tá assim. Para a Argentina basta um RG com uma foto recente, né? Mas carteira de motorista, eu já vi gente voltando. Porque não vale. Não vale. Tem que ser o RG. Com foto e com foto recente. Então, por exemplo, você tirou um RG há 15 anos atrás. Você acha que aquela foto configura você. Só que pro agente lá, ele acha que não é você. Então, assim, a gente sempre fala... Mesmo com a liberação do Mercosul, que você pode viajar com o RG, você tem que tomar cuidado para ver se o seu RG está em bom estado, né? Se ele está configurando você para não ter problema. Tem que estar sempre novo. Para não errar. Letícia, e no seu caso, quando você planeja a sua viagem, você planeja tudo sozinha? Você fica atenta a essas questões sozinha ou você recorre a uma agência, uma operadora? Já viajei com operadora, cliente da Carla. E ultimamente eu até tenho feito tudo sozinha. Dá mais trabalho, mas é um outro tipo, né? Às vezes a excursão, ela dá mais conforto, mas às vezes ela fica fechada em algumas coisas que você sozinha consegue fazer. Viajando, às vezes, na excursão, você não consegue fazer. Então, eu gosto dessa liberdade. E, realmente, assim, eu gosto de desbravar, eu sou muito curiosa, então eu gosto de dirigir no local, sabe? Sim. Então, a independência no seu caso. Isso. Uma outra coisa também é interessante. Às vezes, quando você fecha um pacote, você não tem a opção de escolher o hotel. E para mim é muito importante poder escolher o hotel. Então, às vezes eu falo, vale a pena você ir e fazer um pacote, né, Carla, sob medida. Mais personalizado. É o perfil mesmo, né? É o perfil. A minha mãe, por exemplo, quando ela viaja, ela prefere ter a segurança da excursão, porque ela não sabe pegar metrô, então ela fica perdida. Então, com o ônibus que leva de um lugar para outro, ela tá tranquila, ela adora. Então, e na verdade existe a programação, né? Isso. Então, por exemplo, para você viajar sozinha, você vai para uma cidade grande, que tem muita coisa, você precisa ficar, por exemplo, um tempo maior, porque você tem que se deslocar de um lugar para o outro, você tem que comprar um ingresso lá na hora. E quando você faz uma viagem programada, a gente já tem tudo isso pronto, né? Então, assim, e tem gente que gosta dessa programação, porque muitas vezes, como você falou, de repente, na programação diária tem alguma coisa que você, eu não tenho interesse de fazer, mas tá ali, tem que fazer, né? Então, é perfil mesmo. Ô Marcos, e no seu caso, você meio que trabalha com uma bela alquimia de montar um roteiro super inédito às vezes. Como é que é esse teu trabalho de conseguir documentação para esses lugares que vocês vão viajar, autorização dessas visitas e de, às vezes, experimentar antes das pessoas essa experiência que elas vão ter? É muito importante. Grupos grandes têm uma responsabilidade absurda. Então, eu tento ser bem precavido, quanto antes melhor. E principalmente nessas épocas que tem surtos de doenças, é uma dificuldade imensa, porque a gente tem que providenciar comprovante de vacinação de todos os passageiros. Então é uma preocupação grande em relação à documentação, para tudo. Tudo. E a organização? É muito gostoso ou você acaba nem aproveitando?
Olha, já disse tudo. É gostoso, mas é um trabalho pessoal. Às vezes acha que quem trabalha com turismo, quem viaja bastante, é só alegria, mas na verdade tem dias que o pessoal está relaxando, almoçando e eu estou lá, estou todo tenso, preocupado, resolvendo o problema, tudo certo, né? O celular o tempo todo E com sorriso no rosto, né? Isso. Então é bem corrido, mas é incrível, é um trabalho muito gostoso. Marcos, e quando você organiza suas próprias viagens, o que você gosta de fazer? Para onde você gosta de ir? Você é desse que, como já organiza para os outros, organiza a sua sozinho? Eu organizo a minha. Às vezes eu falo assim, vou deixar uma agência para eu ficar mais relaxado, mas eu falo, não, eu faço isso o ano inteiro, por que eu não vou fazer agora? Mas essa questão de a gente se educar pelo turismo, para o turismo, é muito presente nas minhas viagens. Então eu fui recentemente para o Morro de São Paulo, na Bahia. Ai, tô querendo muito. É um lugar maravilhoso. Então, eu fui com meu esposo e com uma amiga, todo mundo muito ansioso para ir para a praia, num domingo. E lá na comunidade, aos domingos, eles saem para fora, colocam latinhas e assam churrasco ali num corredor imenso. E por eu ter essa visão já do Sesc, do turismo, é uma coisa que era em 20 minutos a gente chegar até a praia, eu fui parando, conversando com a comunidade, tentando interagir. Eu fiquei 2 horas ali participando da festa. Vamos fazer! Sesc Rio Preto, Morro de São Paulo. E foi incrível, porque essa troca de experiência, a gente olhar para o outro e conseguir identificar quanta coisa tem ali para a gente aprender, é maravilhoso. É maravilhoso. E eu fui educado pelo Sesc trabalhando a fazer dessa forma. E eu gosto muito dessa troca que eu tenho com as comunidades, com essas culturas diferentes. Então, agora minhas viagens começaram a ser mais nesse formato. Sério? Que legal! É um outro muito bacana. Olhar mesmo, né? Então, e mesmo quando a gente vai para praia, esses destinos mais comuns que o Sesc também faz, é importante a gente atrelar a um papel educativo. Então, o que eles não viram ainda? O que tem para ver? O que tem para aprender? E a gente, às vezes, ter que descobrir isso é maravilhoso. Muito bacana. Carla, e no seu caso, para onde é que você gosta de ir? Olha, eu gosto de tudo que é bom. Então, assim, na verdade, eu não tenho uma preferência. Eu acho que todo destino, quando você pensa, elabora, estuda, você não erra. Para mim, a escolha de um bom hotel, a escolha de um horário bom de voo, eu não vou pelo preço. É lógico que a gente gosta. Claro. Muitas vezes até eu mudo de data para pegar aquele melhor voo, né? Se eu conseguir, assim, eu mudo de data para pegar aquele melhor voo, mas para mim é prioridade o voo, o hotel, né? O restaurante. Eu acho que isso é importante. Não quer dizer que seja o mais caro, não é isso, tá? Mas assim, bem escolhido, numa localização que seja que me dê acesso a tudo que eu quero conhecer, entendeu? Então, isso é muito importante. Já que a gente está aproveitando a profissional aqui, dá algumas barbadas aí pra gente. Como é que eu faço para economizar na minha viagem? Antecedência. Antecedência? De quanto tempo? Quanto tempo? Olha, eu falo assim, que quem paga barato, ele começa a analisar, a pesquisar a viagem dele com 8 meses antes. Não quer dizer que ele vai comprar com 8 meses antes, mas ele começa a analisar. Pensar. Legal. Nisso, a internet é muito minha aliada, porque eu acho assim, é legal você entrar na internet, pesquisar, e eu acho muito importante o nosso papel como agência, entendeu? De poder... A gente é experiente nisso, né? A gente tem sistemas, a gente consegue comparar preço, te dar uma indicação de um melhor hotel, de um melhor destino, porque a gente tem as experiências dos clientes que chega, que fala, né? O melhor aeroporto, às vezes, né? A pessoa acha que aquele aeroporto é do lado da cidade, mas não é, né? Os horários, né? De repente você, eu vou comprar esse voo porque tá mais barato, mas olha, você vai ter problema, porque nesse destino você não pode chegar nesse horário. Então vai a nossa experiência mesmo, né? E isso é bacana. E o viajar barato, ele está chamando tanta atenção que tem essas formas alternativas hoje de viagem, né? Então tem troca de trabalho por hospedagem, tem alguns aplicativos. Então tem um leque de opções que as pessoas podem estar explorando. Tem um pessoal que cuida de animal de estimação das pessoas. Que legal. E são formas bacanas de se estudar para quem quer também viajar de uma forma barata e não se incomoda de ser de uma forma alternativa. Pontuação, né? Que bacana. Hoje as pessoas têm muito esse tipo de pontuação. E isso é muito legal. Mas a gente ainda está lá, a agência de viagem ainda está lá. Mesmo que você compre o seu aéreo com pontos, eu tô lá para te ajudar, para te auxiliar, entendeu? Então é legal.
A gente tem não sei como é que está hoje, cara, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, em alguns países eu não posso entrar sem o seguro de saúde, não é? Eu tenho que ter, né? Tem que ter. Além de ser obrigatório, por exemplo, hoje na Europa é obrigatório você ter o seguro saúde e alguns outros países também. Gente, é muito, muito importante. Não é um luxo, né? Não é um luxo. Eu falo que é um investimento tão baixo perto do que você faz na viagem, né? E te dá uma tranquilidade muito grande. Eu tive uma experiência agora que se não fosse o seguro viagem, eu acho que a gente teria, assim, passado por maus bocados, entendeu? Então eu acho que é extremamente importante. E o custo é baixo. Meu pai precisou na Grécia. Menina, fez até operação. E toda vez que eu vou viajar, ele fala, não viaje jamais sem o seguro. Se não fosse isso, não sei o que ia acontecer. Gente, a gente já está entrando aqui na nossa rodada final. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de destinos, né, Matheus? Onde visitou, o que gostou, ou o que está pensando em visitar, o que vale voltar. Repeteco. Vamos começar pela Letícia. Letícia, por tudo que você já viajou aí, já conheceu, tem algum destino que você... Qual que é o próximo, né, que você já está mirando? E qual que é um que você falou, nossa, que legal, quero voltar? Eu vou para o Nordeste. Vou conhecer alguns lugares que eu não conheço ainda, mas tem lugares que eu quero voltar, tem muitos, muitos. A Califórnia é um, que é sensacional. O Havaí é um que eu não fui, eu quero muito ir também. Paris é sempre uma cidade que vale a pena ir e voltar 1000 vezes. A França inteira, eu queria desbravar. A Itália, eu queria voltar. Tem muitos lugares. Resumindo, boa pra você, né, Letícia? Teve algum destino que você foi assim, meio, vamos ver lá como é que é, e se surpreendeu? Ficou surpresa, falou, meu Deus. Agora mesmo, a Alemanha era um lugar que assim, vamos, porque a gente queria ver o castelo no Einstein, e aí eu já aproveitei então, né, pra ver. Eu falei, eu quero ver a Bauhaus, a Bauhaus completou 100 anos, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ir lá. Então eu aproveitei, saí de Berlim, peguei o carro, fui até Dessau. Berlim me surpreendi, assim, achei muito diferente. Dresden, as pessoas falam, não tem nada lá. Eu falei, como não tem nada lá? Eu vi um monte de coisa pra fazer lá. Aí fiquei 2 dias e foi assim, acho que a cidade, uma das que eu mais gostei na Alemanha, foi Dresden, vale muito a pena. E você, Marcos, por quais locais você já passou que você indica para quem está nos assistindo e quais são os seus próximos destinos? Pelo SESC, a gente tem uma experiência muito bacana. Rio de Janeiro foi um lugar incrível. E é um lugar que eu tinha um certo preconceito, mas aí foi uma coisa... O turismo também serve para desconstruir a gente. Exatamente. Então a gente se permitir, às vezes, olhar, ver aquele lugar e se permitir conhecer ele de fato e abraçar tudo que está ali e tentar entender de verdade onde a gente está. É muito bacana esse processo. Então, Rio de Janeiro é um lugar que eu voltaria. Gostaria muito de estar sempre, todo ano lá. E um próximo. O turismo do SESC, agora a gente vai para Campinas, Olambra e Jaguariúna, num projeto que chama Campinando, lá da cidade de Campinas, do SESC de lá, que é um novo olhar sobre a cidade. E tem uma proposta do Museu Aberto de Astronomia, e é um roteiro muito bacana. E em janeiro a gente tem Paraty. Paraty eu vou conhecer a comunidade ribeirinha, tenho muita vontade, faz parte do projeto brasileiro, que nem eu, de turismo de base comunitária do SESC. Marcos, aproveitando, quem pode fazer parte do turismo social do SESC e como ter acesso, como que funciona? Certo, é só buscar a nossa central de atendimento, todo mundo pode participar dos nossos roteiros. Tem o credenciado e o não credenciado. Daí eles se informam lá sobre valores, mas é aberto para todo mundo. E isso, para todo mundo. E você, Carla, um destino que você pode nos indicar com essa experiência? Onde nós vamos? E um que você gostaria de voltar muito, que você acha que é muito bacana, assim? Eu acho assim, hoje você tem Arraial da Ajuda, eu amo. É um destino barato, um destino com facilidade. Você sai daqui num voo direto, adorei. Jericoacoara, no Brasil, para mim é fantástico. Eu fui com um grupo para Dubai. Eu tô apaixonada por Dubai. Tudo aquilo mesmo. Tudo aquilo e mais um pouco. Voltou assim, cheia de ouro, cara. Não deu para voltar cheia de ouro. Mas assim, é um destino fantástico. Agora a gente vai fazer outra viagem para Dubai e Egito. Que delícia. Turquia. É fantástico, um destino barato. Para quem quer começar a fazer uma viagem internacional e não quer gastar muito, vá para a Turquia, que é fantástico. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa linda, né? O mundo é grande. Matheus, que belo programa, né? Exatamente, Vivian. Com essa frase a gente se despede. O mundo é muito grande, gente. Vamos conhecer esse mundão, né? É isso aí, vamos viajar, pessoal.
A gente fica por aqui, volta a semana que vem com mais um tema interessante para você e para sua família. Muito obrigada pela audiência. Tchau. Tchau.